Graças e paz amados, estamos mais uma vez aqui através das redes sociais, nesse período de isolamento social, para podermos juntos refletirmos acerca da palavra do Senhor. Eu sou o pastor Ronei, pastor da Igreja Batista Liberdade em Volta Redonda, e nessa oportunidade, hoje dia 15 de maio, nós vamos estar meditando um pouco sobre um tema que tem ocupado muito a minha mente nos últimos dias, que é o tema da felicidade, sobre a vida feliz. E nessa oportunidade eu quero compartilhar, ou começar a compartilhar com você, sobre o tema, os fundamentos de uma vida bem-sucedida. Os fundamentos de uma vida bem-sucedida. E para dar embasamento bíblico a essa reflexão, eu estarei utilizando o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, verso 13, que nos diz: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. É muito interessante, eu estava há alguns dias lendo um autor que eu gosto muito, que é um filósofo francês contemporâneo, o seu nome é Luc Ferry, e existe uma obra dele chamada O que é uma vida bem-sucedida. Eu estava dando uma leitura nesse livro, nesses últimos dias, relendo, na verdade, esse livro, e esse autor justamente ele traz essa indagação sobre o que é uma vida bem-sucedida, ou o que é uma vida realizada, ou uma vida feliz. Na verdade, não é um livro sobre autoajuda, mas Luc Ferry, como um bom filósofo, ele vai analisar nos escritos dos antigos filósofos e também os contemporâneos, tentar encontrar essa resposta, ou refletir sobre ela, sobre o que seria uma vida bem-sucedida. E aí eu pergunto a você nesse instante, a vida boa, a vida feliz, é possível de ser alcançada? Se sim, por que vivemos tão insatisfeitos com as nossas vidas? O que nos falta? Será que há algo errado com os nossos desejos e nossas aspirações? De fato, como eu disse, desde a filosofia antiga, o tema da felicidade é um tema que ocupou a mente de muitos filósofos. Desde lá de Aristóteles, e também os helenistas, a filosofia helênica, todos eles se envolveram na reflexão acerca do que significava e do que fundamentaria uma vida feliz. Eu quero destacar, por exemplo, os estoicos. Os estoicos defendiam uma equação cujo resultado era a felicidade. Para os estoicos, eles entendiam que a inteligência implica numa virtude, que implica na liberdade e que resulta, então, finalmente, na felicidade. No estoicismo, então, eles tinham essa ideia de que a razão nos conduz ao entendimento, segundo o qual nós não somos donos do nosso destino e que, portanto, precisamos aprender, aí vem a virtude, a nos reconciliarmos com esse mundo que, segundo eles, é um mundo perfeito, e uma vez entendendo que o mundo é o que é e que ele é perfeito para nós, viveremos na liberdade e, finalmente, numa total felicidade. No entanto, numa análise mais contemporânea, nós vemos outro modelo de entendimento sobre a questão da felicidade. Para alguns pensadores mais contemporâneos, mais próximos a nossos dias, eles entendem que a felicidade seria um ato de recuperarmos aquilo que havíamos possuído em nossa infância feliz. Assim, todos nós, quando nascemos, nós provavelmente tivemos um lar, tivemos os nossos pais, e naquela infância nós gozávamos de 3 itens fundamentais que hoje nós buscamos para alcançarmos então essa felicidade. Então, em nossa infância, nós tínhamos a proteção da nossa casa, nós tínhamos o carinho, o amor, o afeto de nossos pais, e nós tínhamos uma afeição social. E agora, segundo essa análise, todos nós estamos em busca de recuperarmos aquilo que tivemos um dia no passado. E a imagem do futuro, então, ela se apresenta como modelo num passado, numa memória passada.
E finalmente, né, nós podemos pensar no ideal de felicidade em nosso mundo moderno. E o nosso mundo moderno, ele é interessante, né? Que o ideal que ele nos apresenta de felicidade é o ideal do êxito social. Existem alguns modelos, alguns ideais que nos orientam a todos nós, que só seremos felizes se alcançarmos, né? Ou se alimentarmos esses fundamentos desse êxito, né? Desse ideal de êxito moderno. E o modelo de vida, né, moderno se baseia em três também características importantes, ou três fundamentos. Ele se fundamenta numa cultura de servidão diante dos poderosos. Ele estaria baseado também ou fundamentado no amor desmedido pelo dinheiro. E finalmente estaria fundamentado, né, pelo vislumbre, pela superficialidade. Então, na análise moderna ou contemporânea da felicidade, os indivíduos são levados, né, a assumir um ideal de felicidade que se encontraria nesses três aspectos, né? Numa servidão diante dos poderosos, num amor, né, desmedido pelo dinheiro e num vislumbre por tudo aquilo que é supérfluo, por tudo aquilo que é superficial. No entanto, né, as Escrituras nos apresentam outro caminho para uma vida bem-sucedida, para uma vida feliz, que é muito bem sintetizada, né, nesse texto que lemos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. Paulo ali ele vai dizer que existem três fundamentos para uma vida bem-sucedida. É bem verdade que o texto, Paulo está aqui no contexto de explicar à igreja sobre os dons carismáticos, os dons que o Espírito Santo concedia e tem concedido à sua igreja. Mas ao falar sobre os dons, Paulo, o apóstolo, ele se lembra, né, e apresenta três dons, ou três fundamentos que também podem nos servir para sustentar uma vida bem-sucedida de acordo com as Escrituras. O texto então nos fala, repetindo, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. E nessa ocasião, nesse primeiro momento, né, nesse vídeo, eu quero falar apenas sobre o primeiro fundamento para uma vida bem-sucedida, que segundo a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é a fé. É interessante, né, que a palavra fé, ela tem vários significados, ou alguns significados, né, não só no texto bíblico, né, mas no entendimento, na nossa compreensão dela, mas no grego, né, koiner, no grego onde foi apresentado, escrito, né, o Novo Testamento, a fé vem da palavra grega pistis, né, ou do verbo pistel, que significa, né, a tradução seria confiar, depender, acreditar. E nós entendemos, né, pelas Escrituras que para termos uma vida bem-sucedida, né, o primeiro fundamento é justamente a fé. Porque a fé será a porta de entrada para uma vida bem-sucedida. É interessante que todo o Evangelho, né, todo o Novo Testamento vai apresentar, né, que a salvação pela fé no Cristo crucificado. Essa é a mensagem central do Novo Testamento. Que nós seremos salvos, nós teremos a salvação, o que implica numa vida feliz também, numa vida bem-sucedida, numa vida eterna, mediante a fé no Filho de Deus, no Cristo crucificado. E a fé então exibe alguns significados, né, no Novo Testamento. Eu quero destacar pelo menos três neste momento. A fé tem o significado, o sentido de confiança no poder de Jesus para nos livrar das aflições. A fé tem o sentido de confiança no poder de Jesus para nos livrar das aflições. Em algumas oportunidades, né, Jesus teve encontro com pessoas que estavam enfermas, doentes. E muitas delas se dirigiam até Jesus para serem curadas. E há uma expressão, né, que é repetida nos evangelhos, que Jesus diz: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A fé então tem significado. As pessoas que depositam a sua confiança em Jesus recebem, né, a oportunidade de estar entrando no reino de Deus. Jesus disse: olha, a tua fé te salvou, né? Vai e não peques mais.
A tua fé te salvou, né? Levanta-te e anda. A tua fé te salvou, agora está enxergando. E aqui então o texto nos fala isso, olha, é necessário termos fé, e fé no Filho de Deus, para termos acesso a uma vida bem-sucedida. E essa fé significa confiarmos, em primeiro lugar, no poder do Filho de Deus. Há um segundo sentido, ou um segundo significado também, da palavra fé no Novo Testamento, que significa então o recebimento da mensagem da salvação. Tem fé aquele que recebe em seu coração a mensagem da salvação de Cristo Jesus. É a salvação, é a fé, é a salvação que vem pela fé no Cristo crucificado. E aqueles então que olham para o Filho de Deus, olham para Jesus crucificado e reconhecem e recebem a sua mensagem, estão também entrando num outro momento de sua existência, no momento de uma vida bem-sucedida na presença de Deus. A palavra nos diz que a justiça é recebida mediante a fé, e a fé é uma dádiva da graça de Deus. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, é necessário receber a mensagem da salvação de Cristo Jesus no seu coração e na sua mente. E a partir desse momento, então, viver uma vida de comunhão com Deus e com a sua palavra. E ainda um terceiro significado da fé no Novo Testamento, que a fé significa uma vida e vida eterna, uma vida abundante. Certamente você já ouviu aquele texto, né? Em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse texto, então, nos indica que crer em Jesus Cristo implica em recebermos uma vida eterna diante de Deus. Então, nós podemos ver, através desses três significados da fé no Novo Testamento, que a fé é um dos principais fundamentos para uma vida bem-sucedida, para uma vida feliz, para uma vida abundante em nossa existência. O problema, talvez, da sua insatisfação, o problema, talvez, da sua infelicidade, o problema, talvez, de você não conseguir alcançar essa vida bem-sucedida que nós estamos falando, esteja em você mesmo, no sentido de você não estar focando naquilo que é essencial. Talvez você esteja preso, né, ao ideal moderno de felicidade, um ideal do êxito social, o ideal do amor ao dinheiro, da servidão diante dos poderosos, do vislumbre aquilo que é supérfluo, que é superficial. Mas a palavra de Deus nos chama e te convida a vivermos uma vida bem-sucedida e plena, mas fundamentada em primeiro lugar na fé no Filho de Deus. Somente aqueles que creem em Jesus Cristo, somente aqueles que recebem a mensagem de salvação, somente aqueles que creem que Jesus é o único caminho para as suas vidas, que acreditam, confiam no poder do Filho de Deus para superar o sofrimento e a aflição, são aqueles que verdadeiramente dão o primeiro passo para uma vida bem-sucedida. E esse então é o primeiro fundamento de uma vida bem-sucedida, que você possa nessa oportunidade reconhecer o poder de Jesus Cristo sobre a sua vida, que você possa dar um passo de receber a mensagem de salvação da palavra de Deus também na sua vida, e que você nesta hora venha receber a vida eterna em Cristo Jesus. A palavra nos diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e agora tudo se faz novo. A palavra te convida a viver uma vida bem-sucedida, uma vida plena, um novo momento da sua existência, fundamentada em primeiro lugar na fé em Cristo Jesus. Nós vamos continuar aqui refletindo nos próximos vídeos sobre os fundamentos de uma vida bem-sucedida. E nessa oportunidade nós vimos a fé. No próximo vídeo vamos falar um pouco, refletir um pouco sobre o segundo fundamento de uma vida bem-sucedida, que é a esperança.
Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ser guardado e protegido pela paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus, Deus abençoe, guarde a sua vida e guarde a sua casa.